Graça e paz, meus irmãos da Igreja Batista no Jardim Algarve, Alvorada, Rio Grande do Sul. Quão bom estar aqui novamente com meus amados, compartilhando aquilo que Deus tem ministrado na minha vida, no meu coração, no meu ministério. E creio que também é uma palavra direcionada para a nossa igreja. Amém? Hoje nós iremos aprender um pouco sobre o Evangelho do Senhor Jesus. A proposta do Senhor Jesus para a sua igreja e para o mundo. E eu devo me basear praticamente no primeiro discurso de Jesus. Amém? A primeira manifestação pública de Jesus, onde ele explana o seu ministério e o seu desejo para com a sua igreja. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender o desejo do Senhor Jesus. Amém? Porque está escrito lá em Isaías, no capítulo 53, que ele veria o resultado do seu penoso trabalho. Amém? Eu quero compartilhar com meus amados irmãos João capítulo 14. Eu ia falar Atos, né? Mas é João capítulo 14, a partir do versículo 14, que diz assim: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Uma palavra que Jesus estava dando, estava começando a sua despedida aos seus discípulos. Mas vamos entender, meus irmãos, o que antecedeu a este fato. O que ocorreu antes de Jesus ter falado isso para os discípulos. Talvez os discípulos nem entenderam bem o que Jesus estava querendo explicar como o outro Consolador. Amém? Vamos relembrar que antes de Jesus começar o seu ministério público, ele passou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que ali estava entre as feras, mas os anjos o serviam. Jesus estava em pleno preparo espiritual. Jesus estava se preparando para o seu ministério público. Ele veio para redimir o homem. Ele veio para trazer o homem de volta para Deus. Mas ele teria que enfrentar as forças das trevas que estavam instaladas aqui na terra. E para isso Jesus passou 40 dias e, como diz a Bíblia, foi induzido pelo Espírito Santo a ficar 40 dias ali no deserto. E depois desse tempo, né, desse período que ele passou ali de preparação, ele foi para uma sinagoga. E lá em Lucas, no capítulo 4, diz: como de costume, Jesus ele entrou na sinagoga e pediu para ler o livro, né? E ele pegou o livro de Isaías, que estava exatamente na parte quando falava do Messias. Amém? Que dizia assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos, a pôr em liberdade os que estão algemados e anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião uma coroa ao invés de cinza, dando óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, para que se chamem carvalho de justiça, plantados na casa do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí a Bíblia diz que Jesus ele fechou o livro, ou
enrolou o livro, porque estava em forma de rolo, e toda a sinagoga estava com os olhos fitos para ele. E aquele período de silêncio, Jesus faz a declaração: hoje se cumpriu essa parte nas Escrituras. Ele estava dizendo: eu sou o Consolador, prometido por Deus aos vossos pais. Eu sou aquele que veio para dar óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. Eu sou aquele que veio para dar veste de louvor, ao invés de vestes de cinza, vestes de pano de saco, veste de humilhação. Mas, meus irmãos, aquele público que estava ali não entendeu, não tiveram discernimento. Eles estavam diante do Messias, estavam diante do prometido de Deus e tentaram ali jogar Jesus lá no despenhadeiro. Meus irmãos, mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus saiu do meio deles e começou o seu ministério. E logo Jesus começou a fazer o bem. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, Pedro discursando ali para a família de Cornélio, ele diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual passou a fazer o bem a todas as pessoas, e Deus estava com ele. E qual foi o bem que Jesus operou? Curas, milagres, libertações, ressurreições. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Vários casos de ressurreição. Cura, né? Curou o paralítico aquele homem que já há tempo não andava. E os discípulos perguntaram: Senhor, na verdade curou o cego, né? O cego de nascença, e Jesus e os discípulos perguntaram: Senhor, foi este que pecou seus pais para que nascesse cego? E Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Então Jesus, ele fez muito bem, muito. João diz lá no último capítulo que se fosse registrar tudo que Jesus operou, não caberia em livro algum. Então a mensagem de Jesus foi fazer o bem. E o principal do ministério de Jesus foi consolar. Consolar. E agora Jesus está junto com seus discípulos e ele começa a fazer a sua despedida. Ele começa a ensinar aos discípulos que era necessário ele morrer e subir ao Pai. E ele diz: eu pedirei ao Pai que vos mande um outro consolador. Outro consolador. Ou seja, Jesus, ele era a consolação em pessoa. Ele se julgava o consolador. Mas ele diz assim: eu rogarei ao Pai, versículo 16, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. E, amados, o mistério desse texto é que diz que esse consolador estaria em nós, moraria em nós. Ele fazia uma referência ao Espírito Santo. Amém? Ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Somente aqueles que fizeram aliança com Jesus, que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, que tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, que não passarão pela segunda morte, somente estes poderão ter o Consolador dentro de si, morando em si, o Espírito Santo. E a mensagem de Jesus é que quando esse Consolador chegasse, que chegasse aos homens, chegasse aos discípulos, à igreja, Jesus, ele desejou que a igreja, os irmãos, os discípulos desse continuidade à sua obra de consolação. Os discípulos estavam preocupados com a parte política da época, se Israel, se Judá sairia debaixo do poder do Império Romano. E a Bíblia diz que lá em Atos capítulo 1, versículo 7,
Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E Jesus diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo. E vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a Bíblia diz que, tendo Jesus dito isso, ele foi elevado aos céus. Amém? Então ele cumpriu a sua missão. E 10 dias depois desta fala, meus amados, estando em Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus passou 40 dias na terra ali, reafirmando seus ensinamentos, relembrando seus discípulos o que eles deveriam fazer, que eles deveriam ser consoladores, mas ele dizia aos seus discípulos, esperem a promessa, esperem chegar à virtude. E a Bíblia diz que, estando eles ali no cenáculo, orando na casa de Maria, veio do céu um vento impetuoso, veio o Espírito Santo sobre eles. E ali, meus irmãos, naquele dia, naquela manhã, às 9 horas da manhã, nasceu a igreja do Senhor. Nasceu a igreja consoladora. Nasceu o ministério da consolação agora através dos homens, através dos discípulos de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, aquela igreja originou, é a nossa origem. Aqueles discípulos pregaram o evangelho e foi para a Ásia. E aí esse evangelho chegou na Europa. E da Europa chegou até a Nova Inglaterra, né, o Novo Mundo, né, que foi a Inglaterra evangelizando os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou missionários para o Brasil e o evangelho chegou até nós. E agora, irmãos, nesta era, neste século, nesta geração, nós somos desafiados, nós somos convocados a dar continuidade ao ministério de Jesus. Nós somos convocados a sermos consoladores, trazer palavras de consolação, palavras de esperança, palavras de vida, e tudo isso na base do amor. Antes da igreja ser uma igreja consoladora, ela é uma igreja de amor, porque o Deus que ela serve, o Deus que é o cabeça da igreja, é o amor. Então, em nome do amor, nós somos consoladores. Em nome do amor, nós damos óleo de alegria para as pessoas. As palavras que saem da nossa boca são palavras de vida, são palavras de consolação, são palavras de restauração, são palavras de reconciliação, porque nós somos a igreja do Senhor. Este é o ministério de Jesus em nós. Amém? Este é o desejo de Jesus nas nossas vidas. Nós existimos hoje. Você existe, meu irmão. Você foi salvo para ser uma testemunha viva de Jesus. Você foi salvo não para somente ter o diploma ou o título de salvo. Não, você foi salvo primeiro para morar no céu. Mas você foi salvo também para salvar outros. Levar a mensagem de amor, levar a mensagem de consolação a outros. Nós estamos vivendo um bom tempo, uma boa oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu penso que nesse tempo as pessoas estão buscando um consolo, buscando um amparo. Muitos estão afundando e muitos estão buscando em qualquer coisa uma salvação. É nesse momento que Deus vai levantar a sua igreja. É nesse tempo que Deus vai levantar você para pregar boas novas de salvação. Amém, queridos? Nós precisamos entender que quando Jesus disse, vos mandarei um outro consolador para que fique convosco, ele estava dizendo, eu quero que vocês continuem as obras que eu comecei a fazer. Assim como eu fiz todo o bem, eu quero que vocês façam também. Amém? Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Amém? Jesus diz, eu estarei dando o Espírito Santo, o outro Consolador, para aquele que fique convosco, para que ele vos console também, que ele dê a vocês poder, capacidade, força para ministrar esse evangelho da paz. E eu creio que Deus ele não vai ficar decepcionado com a sua igreja.
Amém? A Igreja Batista no Jardim Algarve, ela não decepcionará o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, porque cada membro, cada congregado fará exatamente a vontade dele. Pregar o evangelho genuíno, o evangelho do amor, o evangelho da paz, o evangelho da transformação. Amém? Meus amados, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar esta noite para a nossa igreja. Foi aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu tenho me preocupado muito com essa geração, principalmente os nossos jovens. Tenho visto as igrejas vazias de jovens. Meu Deus, levanta uma geração de jovens cheios do Espírito Santo, jovens como Daniel. Eu lembro, irmãos, a minha mocidade toda foi na igreja, foi servindo o Senhor. Aos 15 anos eu estava na igreja ali, ajudando o pastor, carregando caixa de som na cabeça, indo para as praças pregar o evangelho, dirigindo congressos, retiros. Eu gastei a minha mocidade na igreja, mas que tempo prazeroso foram aqueles, lá de 1984 em diante. E hoje eu estou aqui, mas eu fico aqui pensando, Senhor, e esses jovens, essa nova geração, eles precisam entender o ministério de Jesus, eles precisam entender que eles precisam se voltar para Deus e ser consoladores também. Então essa mensagem é exatamente para despertar os adultos que já estão pregando o Evangelho, que continuem pregando o Evangelho, amém? E que os jovens se levantem para pregar o Evangelho da consolação. Amém? Que Deus abençoe a todos, que seja uma semana abençoada para cada irmão da nossa igreja, cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.